Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Paz a vocês da PIB Planalto, vocês que nos assistem e que cultuam conosco juntos, né? Nesta noite de domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa entrar no seu lar nesse momento, juntamente com o culto que você vai prestar a Deus conosco. Cada um separados em corpo, mas unidos em espírito. E através deste canal, que Deus abençoe a sua vida, que a cada lar que nos assiste, que o Senhor possa poderosamente abençoar a sua vida. Nós vamos iniciar o nosso culto desta noite e agradecer a Deus, clamar ao Pai que Ele possa vir de fato a minha vida e a sua vida e transformarmos, falar conosco nesta noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Salmos, capítulo 46, um texto muito conhecido, muito bonito, muito profundo, né? Que diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Queridos, nesse tempo que estamos vivendo, muitas notícias têm chegado a nós. 2020 tem sido um ano difícil para todo o planeta, um ano de aprendizado. Mas saiba, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo. E que este salmo possa ser uma realidade na sua vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus para iniciarmos o nosso culto desta noite? Feche seus olhos e nesse momento comece a entronizar o seu pensamento, o seu coração, a presença de Deus, a presença do Todo-Poderoso. Chama as pessoas que estão próximas da tua casa, deixe tudo aí e vamos juntos cultuar o nosso Deus, para que Ele possa ser, em nome de Jesus Cristo, propício para nós, a nós. Em nome de Jesus, amém? Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós sabemos, ó Deus, que somos pó, somos dependentes do Senhor. E que a nossa vida, Deus, precisa de fato, ó Pai, de estar sempre em comunhão contigo, para que, ó Pai, tudo que façamos, ó Pai, o Senhor tenha a aprovação do Senhor e que o nosso coração, ó Pai, esteja em paz contigo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Aceita, Deus, nessa noite o nosso culto, o nosso louvor. Vá de encontro, Deus, a esse coração, essa vida, ó Pai, que está cultuando, Deus, em cada lar da Primeira Igreja Batista do Planalto e muitos outros que estão acompanhando conosco, estão cultuando juntamente conosco. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoá-los. Fazer, ó Pai, com que a mão benevolente do Senhor seja sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família. Aqueles que estão tristes, ó Pai, que o Senhor possa levantar os rostos. Pai, aqueles que estão felizes, que eles possam contagiar outros com a sua felicidade, mas que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. E acima de tudo, Deus, nós te clamamos que o Senhor possa, Deus, receber nosso culto desta noite. Que seja algo que te agrade, ó Pai. E que acima de tudo, Deus, o nome do Senhor seja glorificado e honrado. Deus bendito, em nome de Jesus, tudo que fazemos é para a tua glória e para teu louvor. E apesar de sermos falhos, ó Pai, te clamamos, ó Deus, que o Senhor possa aceitar. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Queridos, vamos neste momento cantar ao nosso Pai, adorá-lo da forma como Ele merece. Em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou
Pai, um justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Da vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Graças a Deus, como é bom render louvores ao Senhor, como é bom adorar aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos fala nos evangelhos uma parábola contada por Jesus, que é conhecida como a parábola do filho pródigo. De maneira resumida, essa parábola nos conta a história de um filho que ele decidiu não viver mais sobre a autoridade e a proteção de seu pai. Por isso, ele exigiu aquilo que ele achava que tinha direito de seu pai, tomou as suas posses e abandonou então a casa do pai. Esse filho, ele decidiu viver a sua vida da forma como ele queria, sendo ele aquele que diria o que é certo ou errado para ele, tomando as suas próprias decisões de acordo com a sua vontade. Mas o que ele não percebia é que quanto mais ele afastava-se do seu pai, mais a sua vida ia se transformando em uma lástima. Até que ele chega em um estágio miserável e ele se lembra então da casa do seu pai. Ele olha para a situação miserável em que ele vive e se lembra da casa do pai e toma uma decisão: voltar e pedir perdão ao pai.
Esse caminho de volta para ele é transformador, porque durante a sua volta, ele percebe aquilo que ele tinha feito, ele reflete em relação àquilo que ele tinha feito, e ele prepara até um discurso dizendo que quando ele chegar na casa do seu pai, ele dirá: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata agora como um dos teus empregados. Então esse filho, durante a sua volta, quando o pai ainda, ao que tudo indica, da estrada vê o seu filho, o pai já sai de casa e vai ao encontro do filho, e antes mesmo que o filho tenha a oportunidade de dizer todo o seu discurso, o pai o abraça, o beija, diz para trazerem roupas novas, sandálias novas e para matar um animal, porque aquele dia é um dia de festa, é um dia que aquele filho que estava perdido foi achado, aquele filho que foi dado como morto agora havia revivido. Então eles se alegram. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que a figura desse pai representa Deus, e nós somos esse filho rebelde que se afastou do pai e precisa voltar. O pai sempre amou esse filho, quando ele estava em casa, quando o filho decidiu abandoná-lo, e depois continuou amando da mesma forma quando esse filho voltou. Porém, o filho que ainda não conhecia a plenitude do amor do pai, mas agora, depois dessa experiência, infeliz experiência, ele pôde pelo menos conhecer e experimentar em plenitude o amor do pai. De maneira semelhante também acontece conosco, quando nós entendemos quem nós somos, entendemos quem Deus é, e decidimos então humildemente voltar ao Pai e pedir perdão a Ele, para que nós possamos viver debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da proteção do Senhor. Só quando nós fizermos isso, nós poderemos então experimentar esse amor pleno do Senhor por nós. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a louvar ao Senhor por esse amor que é maravilhoso, por esse amor que é grandioso. Deus me ama e o seu amor é incondicional. Deus nos ama e Ele está sempre de braços abertos para nós. Amém? Vamos louvar ao Senhor, então? Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me
estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional. Muito obrigado, ó Pai, porque quando nós reconhecemos o nosso erro, nós reconhecemos quem nós somos, o Senhor nos perdoa, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar e nos receber de volta, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos perdoar e transformar as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, transforma-nos de acordo com a Tua vontade. Nós queremos viver, ó Pai, debaixo da Tua autoridade, debaixo da Tua proteção, ó Pai, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. E Ele está sempre de braços abertos para nós. E Ele está sempre de braços abertos para nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É muito bom adorar a Deus em forma de música, em forma de cânticos, louvá-lo. Mas nós continuaremos o nosso culto e fazendo parte do nosso culto, da nossa adoração a Deus. Esse é o momento em que nós intercedemos ao Pai e dedicamos a Ele parte da nossa vida, as nossas primícias, a nossa oferta, nosso dízimo, em forma de adoração a Deus. E eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, da seguinte forma: Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. Queridos, Deus nos conclama a entregar a Ele. Isso é mais do que simplesmente entrega financeira, é entrega de vida, é entrega da nossa espiritualidade ao Senhor. Ofertar e dizimar é um compromisso que nós temos com o Pai de devolver a Ele parte do que Ele mesmo nos entregou. E Ele mesmo diz, da seguinte forma: com essa mesma medida, com a liberalidade, com generosidade, com amor, é dessa mesma forma que Ele cuida de nós. É por isso que nós revertemos a Ele, ou entregamos a Ele, devolvemos a Ele parte daquilo que Ele mesmo nos entrega. E esse dinheiro, de alguma forma, ele é empregado na casa de Deus e paga as nossas despesas, abençoa pessoas, assim como temos presenciado. Nós vamos nesse momento orar ao nosso Deus e você vai neste momento aí na sua casa dedicar a Deus a sua oferta e seu dízimo. Mas Anderson, mesmo à distância, como fazemos? Você vai perceber que está passando aí o número da nossa conta bancária e você vai poder fazer depósitos, transferências e dessa forma poder cultuar a Deus, adorar a Deus com a sua oferta e com o seu dízimo.
Meu amado, a nossa igreja tem de fato mantido os seus compromissos financeiros mesmo em crise por causa da fidelidade desses irmãos. E muitas vidas têm sido abençoadas por causa delas também, ou seja, por causa dessa fidelidade com que nós de alguma forma entregamos a Deus, dedicamos a Deus as nossas ofertas. Vamos orar a Deus neste momento. Separe aí, consagre ao Senhor, entregue ao Senhor, dedique ao Senhor sua oferta e o seu dízimo nesse momento. Amém? Ó Pai de bondade e misericórdia, nós entregamos a Ti, Deus. Neste momento, cada um dos meus irmãos estão dedicando, consagrando ao Senhor parte daquilo que o Senhor, de fato, Deus, o Senhor mesmo nos entregou. E é com alegria que nós fazemos isso, ó Pai. É com alegria, Deus, que de fato nós nos entregamos a Ti, ó Pai, dedicamos ao Senhor essas ofertas, esses dízimos. Pai, que esse dinheiro seja bem empregado na Tua casa, com responsabilidade. Mais uma vez nós clamamos, Senhor. Abençoe os irmãos que trabalham, Deus, na parte financeira da Tua igreja. Que eles sejam dirigidos pelo Teu Espírito. E que possam, Deus, fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome, com responsabilidade, Deus, com temor ao Senhor, de tal forma, Pai, que o nome do Senhor seja honrado através da igreja, da primeira igreja batista do bairro Planalto, em BH. E Deus, que em nome de Jesus Cristo possa abençoar as finanças dos Teus servos. Cada lar, Deus, que tem tido dificuldades financeiras, que o Senhor possa, Deus, ser o socorro deles. Aqueles que conseguiram ofertar, os que não conseguiram ofertar, Pai, que a bênção do Senhor alcance a todos. Ó Pai amado, e nos ajude, Deus, a passarmos por esse momento de dificuldade, de adversidade, de privações. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus, porque temos confiado em Ti, que mesmo em dificuldades, ó Pai, o Senhor tem colocado, Deus, pão sobre a nossa mesa. Ainda que, Deus, que muitas vezes, ó Pai, esteja um pouco escasso, nós Te agradecemos até mesmo pelas privações. Mas temos certeza, ó Pai, de que o Senhor há de cuidar do Teu povo. É isso que nós clamamos nessa noite, Deus, dedicamos a Ti e Te agradecemos, ó Pai. E pedimos, meu Deus, em o nome de Jesus, abençoe, Deus, as finanças do Brasil, que o Senhor possa ter misericórdia da nossa nação, da nossa economia, Pai, porque tudo isso reflete, ó Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, e nos abençoar. Nós oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma vez cantar mais um cântico, queridos, e dedicar a Deus essas ofertas, esses dízimos. Em nome de Jesus, cantemos. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus,
Aleluias, graças a Deus pela sua vida, pela nossa vida, pela vida da nossa igreja, pela fidelidade do seu povo. Queridos, ainda em clima de festa, de gratidão a Deus, nós queremos orar ao Pai pelos nossos aniversariantes da semana. Na verdade, tivemos um aniversariante essa semana que se passou, né? Na próxima semana teremos outros. Nesta semana nós tivemos o aniversário, dia 3, do nosso irmão Pedro Alves Andrade de Maria, o Pedrinho, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, completando 17 anos. Lá no grupo da juventude pelo WhatsApp, nós o parabenizamos, né? Que Deus possa abençoar a vida do Pedro, vamos orar por ele daqui a pouco. Mas vamos fazer neste momento também o nosso período de intercessão. Vamos orar pelos nossos pedidos. Vamos orar pela nossa igreja. Estamos em momento de campanha de missões estaduais, que Deus possa abençoar a vida dos nossos missionários em todas as frentes de mensagens, de todas as frentes evangelísticas, né? No nosso estado de Minas Gerais, que Deus possa abençoar a vida deles em nome de Jesus, né? E também orar pelo nosso país, que Deus possa abençoar a vida dos nossos governantes e a vida dos brasileiros em geral, de todos os estados, esse momento de pandemia, clamando ao Pai que possa, de fato, nos preservar. Queridos, e se você puder nesse momento, coloque os seus pedidos diante do Pai. Se você puder, se ajoelhe, ore com a pessoa que estiver do seu lado, ou sozinho mesmo, em pé, assentado, da forma como você quiser. Mas ore. Vamos colocar as nossas vidas diante do Pai neste momento. Pai bendito, de misericórdia, de graça e poder, o Senhor que nos ouve, esta é a nossa maior certeza, Pai. Que oramos, ó Deus, com fé, o Senhor nos ouve, e que o Senhor está, Deus, colhendo as nossas petições. Nós queremos te agradecer, Deus, pela fidelidade do Senhor para com as nossas vidas, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Por momentos, ó Deus, que somos livres, ó Pai, nem sabemos que fomos, mas o Senhor nos preservou. Obrigado, Pai, pela tua mão de poder. Obrigado, Pai, pela tua mão benevolente. Nós queremos te clamar, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pelas nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada irmão neste momento esteja colocando a sua causa diante do Senhor, a sua causa, ó Pai, colocando ao Pai, colocando a Ti, ó Deus, a sua petição, a sua aflição, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Deus, eu quero te clamar, fortaleça as nossas vidas, Pai. Aqueles que estiverem, ó Pai, precisando de uma porta aberta, que o Senhor possa abrir. Aquele que estiver precisando, Deus, de uma cura na sua saúde, na sua alma, ó Deus, no seu físico, emocional, que o Senhor possa curar em nome de Jesus. E abençoar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles, ó Pai, que passam por momentos, ó Deus, de dor, de luto, de tristeza, que o Senhor possa levantar os rostos, ó Pai. Deus bendito, em nome de Jesus, eu quero te clamar, ó Pai, pelo nosso país. Abençoe os nossos governantes. Lutamos, ó Deus, contra um inimigo invisível, que é um vírus, invisível a olho nu. Mas que o Senhor possa, Deus, o nosso Deus invisível também, mas real e presente, que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, dos brasileiros e do mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dê solução para o que está acontecendo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, põe a Tua mão de poder, Deus, e livra-nos dessa doença. Se tivermos que passar por ela, que o Senhor possa, Deus, fortalecer a nossa vida, a nossa saúde. E, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a morte seja repreendida, seja afastada, Deus, do nosso contexto de vida, em nome de Jesus. Abençoe os nossos governantes para que tenham, Deus, sabedoria para saber lidar com toda essa situação. Que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, e caia por terra toda corrupção, todo engano, ó Pai, toda obra das trevas, em nome de Jesus. Queremos te clamar, Deus, em nome de Jesus Cristo, pelos nossos missionários em toda a frente missionária no estado de Minas Gerais. Aqueles que passam por dificuldades e aqueles, ó Deus, que têm o seu ministério, ó Pai, em funcionamento pleno. Deus, que a graça e misericórdia do Senhor venha assisti-los, ó Pai, nas suas necessidades. Que eles possam, Deus, em nome de Jesus, serem fortalecidos e renovados pelo Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Queremos te clamar, ó Deus, pela vida do nosso irmão Pedro, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor possa cobrir a vida do Teu filho, ó Pai. Em nome de Jesus, nesta caminhada, Deus bendito, em nome de Jesus, que as escolhas do coração dele, ó Pai, estejam em Ti. Que ele possa dizer como o salmista disse,
Todas as minhas fontes estão no Senhor. Isso seja uma realidade na vida do Pedro. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te clamamos pela primeira Igreja Batista do Bairro Planalto, os nossos ministérios. Pai, temos feito cultos, ó Pai, à distância, e temos sentido, Deus, a necessidade, ó Pai, de estarmos juntos. E temos até valorizado, Deus, nesta falta da comunhão presencial. Mas queremos te clamar que, em nome de Jesus, o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa abençoar, Deus, em nome de Jesus Cristo, os nossos ministérios, para a honra e glória do teu santo nome. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, colha as nossas orações nesse momento. Aceita o nosso clamor. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e fale conosco, ó Pai, mais uma vez, através da tua palavra que será ministrada em seguida. Para a honra e glória do teu santo nome eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Nós vamos nesse momento passar para a meditação da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos preparar para receber a palavra de Deus nessa noite. Que Deus possa falar ao teu coração em nome de Jesus. Nós vamos meditar no Salmo 42. Nesta noite, queridos, vamos meditar sobre o tema, o título, necessidade de renovação. Todos nós temos necessidades de renovação nas nossas vidas, alguma coisa ser renovada, para que possamos ter ânimo de novo, vida, né? Seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional. Saiba que é difícil separar o homem, né? Por questões emocionais, espirituais e físicas, somos uma coisa só praticamente, e uma coisa dependente da outra. E que Deus possa abençoar a sua vida. Preste bem atenção como o salmista escreve esse salmo e a necessidade que ele teve dessa renovação. Salmo de número 42, eu vou ler aqui, você vai acompanhar com a gente aí da sua casa. Amém? Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e com ações de graça, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Queridos, necessidade de renovação, como eu estava dizendo, todos temos. Em algum momento da vida. Pode ser que você esteja em um momento de felicidade nesse momento. Mas pode ser que você esteja exatamente assim como o salmista, para baixo. Mas confiando em Deus de alguma forma. Os filhos de Coré escreveram esse salmo. Eles eram levitas. E eles chegam até a deixar aí o versículo 6, basicamente onde eles estavam habitando no norte do país, onde é conhecido nos tempos ali de Jesus, da Bíblia, do Novo Testamento, a região da Galileia, né? A região mais próxima lá. E por ser levita, a alegria e a felicidade dele era sair com o povo,
nas suas procissões, né, na sua peregrinação anual, para ir até Jerusalém, ao templo, entregar a Deus a sua adoração. O salmista valorizava isso. Esta era a felicidade e a alegria dele. As pessoas, às vezes, têm a sua felicidade em tantas coisas, mas é importante que você entenda que a felicidade desse homem era esperar pelo tempo em que ele pudesse adorar a Deus. Mas naquele momento ele não poderia. Por quê? Os estudiosos dizem que, o versículo 10 vai mostrar isso um pouco, que ele estava padecendo de uma doença que o impedia de fazer essa peregrinação. E não somente isso, zombavam dele. É interessante a gente entender e meditar, queridos, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, e mesmo a nossa espiritualidade, ela começa a ser abalada, às vezes, pelo fato da nossa emoção, ou até mesmo por sentirmos no nosso físico doenças, enfermidades, adversidades, enfim, coisas que possam nos colocar de fato em dias difíceis. Não foi assim tão diferente para o salmista. E a tristeza dele era tamanha, profunda, que ele costumava se derramar e clamando e colocando sempre a sua esperança em Deus, sabendo que ele seria renovado de alguma forma pelo Senhor. Lamentos causados, né? Os lamentos deles eram causados por inimigos estrangeiros, os israelitas, e pela enfermidade que levava o salmista a se entristecer. A renovação que focamos aqui, irmãos, é uma renovação espiritual. Quando você é renovado espiritualmente, o seu ânimo de alguma forma se exalta. E até o seu físico pode navegar de carona aí, né? Na sua renovação espiritual. Talvez o Senhor conceda a você a bênção de uma cura. Mas é importante que você foque aquilo que o salmista queria. Esperar em Deus para poder adorá-lo, ser renovado e de alguma forma ter um refrigério espiritual. Grandes homens de Deus tinham momentos de dificuldade e precisavam se renovar. Por exemplo, Elias, quando se retirou, ele acabava de vencer um exército sozinho e foi para um local, se escondeu numa caverna e não planejava mais sair dali. E precisava de uma renovação até que o Senhor de fato o renovou. Isaías, ele chega a dizer assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O próprio Jesus Cristo, ele tinha seus momentos com Deus e ele se retirava para que de alguma forma pudesse ter a sua renovação espiritual. E aí nós começamos a entender o que fazer para sermos renovados, quais os sintomas, como que isso acontece. E de alguma forma o Senhor tem tratado das nossas vidas e da sua igreja. Porque o Espírito Santo de Deus, ele, se as pessoas gostam de promessa, esta é uma. Ele é consolador. E aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem alto como águias. E de alguma forma ficam por cima no sentido de estarmos de uma maneira cheios de vida, de visão e de formas em que nós consigamos proceder às nossas vidas, exaltando e glorificando aquele que é digno. Vamos então meditar, queridos. Eu gostaria, no primeiro momento, que você entendesse, atentasse para esses sintomas de que você de fato tem necessidade de renovação. Vamos meditar dentro desse Salmo 42, quando o Senhor de fato traz experiências para esse salmista, né? Os filhos de Coré, que eram levitas, né? E que de alguma forma passavam por essas adversidades que faziam o coração dele ficar triste, chateado, e ele precisava de renovação. Primeira coisa que eu gostaria que você aprendesse juntamente comigo: um cristão desanimado. Quais os sintomas? O que nós possamos olhar para esse texto e nos depararmos ali e dizermos para nós mesmos: eu preciso de uma renovação. Veja bem, quais esses sintomas? Um cristão desanimado. Versículo de número 3 vai mostrar a primeira coisa. Um cristão desanimado, ele tem lágrimas como mantimento. Ele vai dizer exatamente assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Queridos, talvez você possa se encontrar exatamente com este quadro. Suas lágrimas,
a sua dor, a sua tristeza, elas têm sido sua companheira, têm sido companheiros de vida durante o dia e durante a noite, não dando tempo, não dando espaço para que você possa ter um sorriso, talvez. Esse era o sentimento, o momento, o quadro que aquele salmista se encontrava. Ele dizia que o alimento dele, ou seja, aquilo que muitas vezes ele conseguia se alimentar, era simplesmente as lágrimas, de uma maneira poética, trazendo para a gente um ensinamento muito forte, que essas lágrimas eram companheiros dele, que ele havia motivos apenas para chorar, e que a reação dele, em função de tamanha tristeza e tamanha dor, era choro, eram lágrimas. As lágrimas, irmãos, são uma expressão bem legítima do sofrimento humano. Pode ser clímax, mas muitas vezes existem pessoas que relatam que elas não conseguem nem ter forças mais para chorar, tamanha tristeza. E muitas vezes as nossas lágrimas, elas podem ser uma válvula de escape nossa, né? Mas muitas pessoas expressam com lágrimas o seu desabafo e a sua dor. E isso é legítimo da pessoa que está sofrendo. No caso do salmista, era algo constante, duradouro, já vinha de algum tempo, era significativo para ele, ao passo dele deixar isso registrado em um salmo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor valoriza as lágrimas dos justos. Essa é a certeza que eu gostaria de deixar para você, como algo que pudesse trazer renovação ao seu coração. Você está chorando, meu amado? Salmo 126, versículo 5 vai dizer assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão os seus frutos. Ainda, Salmo 156, versículo 8 vai dizer assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotados todas em teu livro? E ainda Mateus capítulo 5, versículo 4 vai dizer assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe a maior certeza que nós podemos ter, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós temos as nossas lágrimas dia e noite como alimento, como companheira da nossa dor, como expressão legítima do nosso sofrimento, é que o Senhor valoriza cada gota de lágrima que sai dos seus olhos e do interior do teu coração. Tenha certeza, o salmista chega a registrar, olha, que o Senhor anota, ele recolhe em odres, ou seja, em compartimentos, que coloca até a presença do Pai e de alguma forma são anotadas no livro dele cada sofrimento legítimo que você tem, principalmente se você sofre como o salmista sofria, pela distância, pelo fato de não conseguir ir adorar a Deus, pela distância do Senhor, no sentido de que a alegria dele era estar na presença do Pai e ele não podia. Quando nós sofremos e padecemos por situações que são legítimas, pertinentes ao Evangelho, o Senhor colhe as nossas lágrimas em odres e anotam diante dele como um memorial, como um memorando, de tal forma que nós consigamos, meus amados, sermos alimentados pelo Senhor e renovados por ele. Segunda característica de um cristão desanimado que tem necessidade de renovação, segundo sintoma, versículo número 3, a parte B vai dizer também, é a afronta do nosso inimigo. Ele vai dizer assim: pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? É exatamente assim que o inimigo faz conosco. No momento de dor, de dificuldade, e passando pela prova, o salmista estava sentindo na carne dele, literalmente, a dor de uma enfermidade. Os seus ossos estavam condoendo de tal forma que ele estava sentindo dores e desânimo ao mesmo tempo. Lutas emocionais e físicas que abalavam a espiritualidade dele de alguma forma. E ele continuava tendo esperança no Senhor. Mas sabe o que acontecia? Os ímpios chegavam para ele, as pessoas que os afrontavam, de fora de Israel e dentro de Israel. É como se dissessem para você hoje: mas você não é um levita, mas você não é um servo do Senhor, você não é um filho de Deus, porque você padece por enfermidade, porque você está triste, porque você está abatido. Não é você que fica o tempo todo falando sobre o Senhor, sobre isso, sobre aquilo. São situações, queridos, perguntas típicas de quem acredita em Deus apenas mediante sua manifestação, que acreditam que para eles poderem registrar sua fé no Senhor, tudo tem que estar bem. Ou então, o Senhor tem que curá-lo
para que então ele possa provar para mim e para ele que ele é Deus. Aprendemos com isso, irmãos, que o fiel ele é ridicularizado só pelo fato de se posicionar, de tornar pública a sua fé. Ele é ridicularizado. E de alguma forma o inimigo coloca o tempo todo cuspindo na nossa cara: onde está o teu Deus? E talvez você possa estar passando exatamente por esse momento, sem entender onde está o Senhor que me deixa sofrer, que deixa fazer isso, que deixa fazer aquilo, que deixa com que a enfermidade chegue até mim, seja coronavírus, seja qualquer outra coisa. Saiba de uma coisa, meu amado: o Senhor fará justiça aos seus filhos. As suas lágrimas estão sendo colhidas. Ele está sempre presente. Faça como o salmista, deposite sua esperança de renovação nele. O mundo manda essa mensagem a nós o tempo todo. Manda quando eu me calo perante a injustiça. O mundo manda essa mensagem a nós quando eu desonro o nome de Deus por algum pecado, por algum erro, quando eu tropeço e de alguma forma torna pública a minha vergonha. Ele ainda manda esse recado quando em nós, essa mensagem a nós, dizendo: onde está o teu Deus? Quando eu não defendo a causa de Deus perante os incrédulos e me calo. O tempo todo nós somos bombardeados pela tamanha nuvem de testemunha que se acometem contra nós, querendo provar a nossa fé. E a isso nós aprendemos. Apóstolo Paulo e apóstolo Pedro nos ensinando o tempo todo. Esteja preparado para poder responder a quem quer que seja a razão da nossa esperança e da nossa fé. Terceira característica, sintoma de que um cristão está desanimado e de que ele precisa de renovação, são pensamentos angustiantes. O versículo 4, a parte A, vai dizer assim: lembro-me destas coisas e dentro de mim derrama-se a alma. Ele estava passando por um momento triste. E os pensamentos vinham sobre a mente, torturando e trazendo torturas e mais torturas. As lembranças, elas podem ser instrumentos que eles vão balizar a nossa necessidade de renovação. Se eu, de alguma forma, alimento os meus pensamentos o tempo todo pensando em coisas que estão no passado, isso não vai me ajudar de alguma forma. Mas presta bem atenção, ele vai dizer assim: lembro-me destas coisas. Ele falava sobre a aflição do justo pela sua devoção e fidelidade a Deus. Ele falava assim: olha, eu lembro-me destas coisas. Que coisas? De quando eu ia de um lado para o outro. Eu ia para a casa de Deus para poder adorá-lo. Eu lembro-me que o ímpio, de alguma forma, me atentava contra a minha idoneidade, contra a minha espiritualidade. E aí ele vai trazendo à memória coisas que vão fazendo com que ele fique cada vez mais triste, chateado. Sabe o que eu aprendo? Sugere que o pensamento incomodava tanto que a solução imediata só pode ser uma renovação. Ou seja, renovação torna-se uma necessidade tão emergente, tão evidente, que eu preciso fazer com que a minha mente, o meu coração, se torne para poder esperar a renovação do Pai e substitua de fato os pensamentos angustiantes por pensamentos de paz que trazem esperança. Quarta coisa, que são sintomas de um cristão desanimado e que precisa de renovação: apego a coisas do passado e lembrança dos bons tempos. Ele falava assim, de como eu passeava com a multidão do povo marchando em procissão à casa de Deus. Eu lembrava de como eu passeava. Uma pessoa que não dá um passo para ser renovado fica apenas na nostalgia, sabe, queridos? Nos momentos em que ele foi feliz, apegado a algo do passado, como se Deus não fosse poderoso para fazê-lo viver mais uma vez aquilo que trazia felicidade, ou seja, estar em Deus, estar em paz. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Às vezes o que a gente precisa de fato é de confiança, de que o Senhor vai fazer você mais uma vez viver, para poder viver feliz, para poder trazer de novo a sua espiritualidade e a sua adoração a Ele.
o Senhor pode te tirar. A renovação, nesse caso, ele funcionava como uma espécie de uma libertação para ele, dessas atitudes que tem prendido aquela pessoa, aquele sentimento nostálgico que torturava, que fazia com que ele se entristecesse. Tudo isso gerava no levita uma inquietação, uma frustração, uma decepção, levando a questionamentos. Por que está abatido a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Então veja, querido, se você se encontra com um desses 4 sintomas, seja ele lágrimas como mantimento, afrontas do inimigo, pensamentos angustiantes e apego a coisas e lembranças do passado que te trazem dor, você precisa de uma renovação imediata, como aquele salmista precisava. Aí de repente você pode perguntar assim: Anderson, eu me encontro com 1, 2, talvez com todos esses sintomas. Como eu posso fazer para poder de alguma forma sair desse meu quadro de dor e de tristeza? Segundo ponto que eu quero que você aprenda comigo: o caminho da renovação. O que eu devo fazer para ser renovado? O que eu aprendo com esse salmista? O que ele fez para poder de alguma forma sair desse estado de dor e ser renovado pelo Pai? Primeira coisa, a sede de Deus. Versículo de número 2, a parte A, vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A sede de Deus sugere que em algum momento da vida dele, ele teve uma busca para com o Pai. Em algum momento da vida dele, ele teve experiências profundas com o Pai que o fizeram que ele tivesse sede, que o fizeram com que ele de alguma forma sentisse falta, que o fizeram com que de alguma forma ele escolhesse estar ali na presença do Pai, desejasse de uma maneira muito profunda. Sede é um estado do corpo que de alguma forma nós precisamos de algo até para sobreviver, porque sem água, meus amados, nós morremos. Então a gente precisa recompor os sais minerais do corpo, olha o Edson falando bonito aí, né? Para que de alguma forma a gente possa continuar vivendo, através da água que sacia a nossa sede. Por isso que o Cristo vem dizendo que ele é fonte de água viva. Ele diante daquela mulher samaritana falou assim: mulher, você pode beber da água desse poço, mas a água que eu tenho, se você beber dela, nunca mais você terá sede. O Senhor é o único que pode saciar a sede da sua vida. A sede de Deus sugere que em algum momento ele já teve buscas com ele. A sede de Deus é um fruto de que tem o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está em você, então saiba, você tem sede de Deus. É algo natural. É impossível você dizer que tem o Espírito de Deus e não se fazer uma pessoa sedenta pelo Pai, como se sua comunhão com ele não fizesse falta. Isso é um engano. Segunda coisa que eu tenho que fazer, meu amado, além de ter sede, para poder sair e ser renovado, sair do meu estado de dor e sofrimento e ser renovado pelo Senhor, é o quê? É o desejo de estar na casa de Deus. O versículo 2, parte B, vai dizer assim: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É interessante que sugere que a pessoa escolheu estar no lugar certo em vez de qualquer outro lugar. A pessoa que tem sede de Deus e deseja estar na casa de Deus, não o prédio apenas, mas a comunhão, tudo aquilo que representa estar ali diante do Senhor, diante do Pai, é um ambiente todo propício para que você possa ser renovado, porque o Senhor está ali, a adoração, a comunhão com os irmãos, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós somos renovados, as pessoas são curadas, as pessoas têm o seu ânimo levantado. E aí sabe o que acontece? Eu escolho estar ali. Eu poderia escolher qualquer outro lugar, mas aí que está um diferencial muito grande. As pessoas querem ser renovadas, as pessoas querem ter comunhão com Deus, as pessoas querem ser abençoadas pelo Pai, mas escolhem qualquer outro local para estar, menos a presença de Deus. Quando eu começar a priorizar o Senhor, escolher estar na presença dEle, e qualquer outra proposta de entretenimento não vencer a minha possibilidade de estar diante do Pai, então eu estou dando um passo gigantesco para ser renovado pelo Pai, porque é na presença dele que nós somos renovados. É na presença de Deus que nós somos renovados. A presença de Deus é vida, é poder. E o Senhor de fato opera nos corações daqueles que o buscam. Terceira coisa que eu tenho que fazer para poder sair, ou seja,
caminho da renovação. O desejo de apresentar-te perante a face de Deus. Sugere a presença do Pai, como eu acabei de dizer. A presença de Deus é o objeto da manifestação da renovação de Deus em nós. A presença de Deus trouxe a maior experiência de vida que Moisés teve. Moisés, ele chegou a dizer assim, rogo-te, Senhor, mostra-me a tua glória. Quando Deus manifestou parte da glória dele para Moisés, a vida de Moisés foi mudada. Perante a face de Deus, nós somos revelados em quem realmente somos. Porque quando chegamos diante do Pai e enxergamos a santidade dele, ele reflete em nós aquilo que ele quer que sejamos. Então a gente começa a se enxergar e a entender quem de fato somos. A herança da vida eterna é ver Deus face a face. O encontro do limitado com aquele que é eterno. O encontro da necessidade com a saciedade. O encontro daquilo que é frágil com aquele que é poderoso. O encontro das nossas vidas com o Pai. Não tem como dar outro resultado, meu amado. Sermos renovados. A presença de Deus renova. Buscar a casa de Deus é o caminho disso. Ter sede de Deus é de fato um fruto e uma forma de você, de alguma forma, ser renovado pelo Pai. E quarta coisa é a confiança no socorro de Deus. Isso aqui é importante, porque você pode ter sede do Pai, desejo de estar na casa dele, desejo de apresentar-se perante a face dele, mas você tem que ter confiança de que ele é poderoso para poder socorrer você. Confiança no socorro de Deus. O salmista mostra a confiança que ele tinha em Deus, porque ele não sabia o tempo da mudança, que a mudança chegaria. Ele só sabia que Deus o restauraria. Ele diz assim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. Você quer ser renovado, meu amado? Você tem que ter confiança que Deus tem poder para fazer. Porque se você não tiver confiança e esperança em Deus, as coisas não vão acontecer. Isso é um fruto também de quem tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em você, então você tem condições de esperar nele, de exercitar a tua fé aguardando. O salmista vai dizer assim, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou o seu ouvido para mim. Eu ouvi o meu clamor. Meu amado, a confiança de que Deus pode socorrer a sua vida, pode te livrar de uma situação de dificuldade e de alguma forma trazer renovação através da esperança que se renova dentro de você. Esse é o caminho. Você quer ser renovado? Observe essas 4 coisas, esses 4 passos. Sede de Deus, desejo de estar na casa de Deus, desejo de apresentar-se perante a face de Deus e confiança no socorro de Deus. E aí a gente começa a concluir. De repente alguém pode dizer assim, ok, Anderson, mas por que é necessária uma renovação? Por que eu preciso ser renovado? Posso continuar do jeito que está? Ou isso só piora? E aí o salmista vai me ensinar de uma maneira muito forte, de uma maneira muito pura, os motivos pelos quais nós necessitamos de ser renovados. Por que você e eu temos essa necessidade? Primeira coisa, para evitar deterioração da minha vida cristã. Para evitar deterioração da minha vida cristã. Ele vai dizer no versículo de número 7, um abismo chama por outro abismo, e ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Às vezes as pessoas não conseguem entender. Elas acham que o fato de você se distanciar do Senhor vai ser por pouco tempo, mas pode ser uma armadilha muito grande. E aí a palavra de Deus vai sendo muito fiel no seu cumprimento, dizendo que um abismo vai chamando outro abismo. O que significa que eu aprendo com isso? Hoje pode parecer uma coisa pequenininha, insignificante, minúscula. Quando você percebe, ele chamou por uma outra coisa um pouquinho maior. E uma outra coisa um pouquinho mais fundo. E uma outra coisa um pouquinho mais profundo. Quando você percebe, você já está num abismo que se torna intransponível. E sem a ajuda do nosso Senhor, você não consegue sair de lá.
Um abismo chama outro abismo. Sabe por que eu tenho que ser renovado o tempo todo? Para poder acabar com esse ciclo vicioso, para poder acabar com esse abismo e a minha vida e espiritualidade sendo deteriorada cada vez mais. Outra coisa, a renovação de Deus é uma prova do cuidado dele para conosco, a fim de que ele preserve em nós a nossa integridade. Nós necessitamos ser íntegros. Por isso que o Senhor vai renovando o tempo todo para que você possa resplandecer a glória do Pai pelo fato de ser um cristão íntegro. A tendência contínua do pecado em nós é que nos faz afundarmos cada vez mais. E ainda, a renovação espiritual nos coloca de novo no caminho contrário ao pecado. Sabe por que eu tenho que ser renovado, meu amado? Para que você possa ser fortalecido para lutar contra isso, para lutar contra o pecado. Segunda coisa, proporcionar livramento. Como assim, Anderson? Eu sou renovado e a minha espiritualidade em comunhão com o Pai me proporciona também livramento. O versículo 8, a parte A vai dizer assim: por isso, durante o dia, o Senhor me concede a tua misericórdia. Aí é que está o detalhe. O Senhor vai concedendo a sua misericórdia para conosco. E nós vamos sendo livres a cada momento, livres a cada momento, livres a cada momento. Às vezes recebemos livramento sem perceber que o Senhor nos livrou. Às vezes a gente nem vê, mas o Senhor tem nos guardado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. O maior livramento que possamos receber, irmãos, é o de perecimento espiritual. Mateus 10:28 vai dizer assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse que pode fazer perecer no inferno é o próprio Deus. Então nós precisamos de renovação para que o nosso temor nele esteja firme e a nossa identidade como cristão se firme. Não que eu perca a salvação, mas eu, de alguma forma, sou livre a cada dia pela misericórdia de Deus que me assiste, porque eu fui renovado, a minha espiritualidade foi renovada nele e o meu contato com ele se torna uma coisa cada vez mais íntegra, cada vez mais profunda, lado a lado, e o Senhor vai mostrando que ele cuida da minha vida e me protege. Por isso que eu preciso ser renovado, para que eu possa receber livramento, ser revestido do poder de Deus, ser revestido da proteção do Senhor. Terceira coisa, sabe por que é importante eu ser renovado? Para me afastar do pecado. Nos afastar do pecado. O versículo de número 9 diz assim: por que hei de andar eu lamentando sobre a pressão dos meus inimigos? Sabe o que o inimigo quer? Que você peque para aborrecer o Senhor. E o salmista chegou a reconhecer isso. Falou: por que eu vou ter que andar lamentando? Por que eu tenho que andar lamentando sobre a pressão do inimigo? O inimigo está pressionando para que eu erre. O inimigo está pressionando para que eu possa desagradar o Senhor, para que eu possa pecá-lo, errar o alvo, manchar a minha integridade, a minha identidade cristã, a minha espiritualidade. É importante que eu entenda isso, queridos. O Salmo 32, versículo 3, diz assim: olha, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Sabe o que o inimigo quer? Que você erre para poder cuspir na tua cara assim: onde está o teu Deus? É por isso que eu tenho que ser renovado, para que a minha espiritualidade possa me fazer forte para me afastar do pecado, me fazer forte para me afastar do conselho dos escarnecedores, do conselho dos ímpios, das afrontas dele, dos inimigos que querem de alguma forma me ver sucumbir, errar, pecar contra o meu Deus. E por último, meu amado, eu tenho necessidade de ser renovado, sabe para quê? Para eu produzir frutos. Produzir frutos. Se eu sou renovado, a minha espiritualidade, o meu ânimo, sabe o que acontece? Eu começo a produzir frutos cada vez mais, porque minha vida vai ficar muito cheia do Senhor. E aquele que é cheio de Deus, ele produz frutos como uma maneira muito natural. Aliás, fruto é algo natural. É natural que a laranjeira dê laranja.
né? E aí você vai pensando em tua quantidade de árvores frutíferas que dá o seu fruto naturalmente na estação própria. Assim é o cristão. Esta é a estação própria do cristão, a de que estarmos aqui embaixo na terra para poder frutificar. Quais tipos de frutos? Primeiro, Mateus 3, versículo 8 vai dizer assim: arrependimento, é esse o fruto que você tem que dar. Deem fruto que mostre o arrependimento. Então eu mostro frutos de arrependimento dos meus erros diante do Pai e sou renovado. Segundo tipo de fruto, a prática do bem. Mateus 7, de 16 até 21, vai falar um texto bem bacana. E aí vai dizer assim, olha, a árvore boa produz bons frutos. Sabe quais são os bons frutos, meus amados? Frutos que de alguma forma fazem a prática do bem se estabelecer, prevalecer através da minha vida. Outra coisa, João capítulo 15, versículo 7. Sabe qual outro fruto importantíssimo? Orações respondidas. Por isso que eu tenho que ter a minha vida renovada com o Senhor. João 15, 7 vai dizer assim: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é fruto. Porque João estava escrevendo esse texto ali num contexto de frutificar. E ainda, João capítulo 15, versículo 8. Sabe qual o fruto importante? Almas para o Senhor. Almas. O fruto do cristão é um outro cristão. Ele vai dizer assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Sabe como que o Pai é glorificado, meu amado? Não é só quando a gente levanta os braços, as mãos e glorifica em adoração na igreja, em músicas, em período de cânticos, em louvor. Não. Isso é um tipo de glorificação. Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, o Pai é glorificado quando eu frutifico. Quando almas são rendidas a Deus por intermédio da proclamação do Evangelho que sai dos nossos lábios. Então o Senhor, de fato, Ele é glorificado. Fruto do cristão é outro cristão. É por isso que eu tenho necessidade de ser renovado pelo Pai. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que Deus possa renovar a sua vida. Que Deus possa renovar o seu ânimo. Que Deus possa conceder a você a cura que você precisa, seja ela emocional, seja ela física. Que a misericórdia do Senhor possa te assistir. Que você possa ter sede de Deus, procurar a presença dEle. Que você possa ser renovado para poder frutificar, afastar do pecado, proporcionar livramento para a tua vida. Que você possa de alguma forma ser renovado para evitar a deterioração da sua vida cristã. Que você possa colocar sua confiança no socorro de Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu amado, nós vamos orar e vamos clamar a Deus a renovação do Pai sobre as nossas vidas. Pai bendito, Pai de misericórdia, Deus de poder, nós necessitamos, ó Pai, de renovação. Nós necessitamos, ó Pai, que a mão do Senhor seja sobre as nossas vidas e de alguma forma, Pai, restaure, renove cada vida, a começar de mim, Deus, que fala a este povo, que o Senhor possa renovar as nossas vidas, a minha vida, para que sempre uma palavra, Deus, possa sair dos meus lábios, para que sempre, Deus, o coração dos meus irmãos sejam enriquecidos pelo poder do Teu Espírito, para que eles possam frutificar, para que eles possam, Deus, em nome de Jesus Cristo, receber do Senhor boa medida recalcada, sacudida e transbordante do Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus Cristo, entre em cada lar, renova a vida desse irmão, renova a vida dessa irmã, renova as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa nesse momento assistir a cada um. Ó Deus, esse irmão que se encontra tão triste, tão desanimado, ó Pai, que não tem forças para lutar, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa levantá-lo nesse momento. Que ele possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, ir de encontro à necessidade, ao coração, e trazer, ó Pai, renovação para esta vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, que o inimigo das nossas vidas seja envergonhado, ó Pai. Que quando nos acusarem e perguntarem onde está o teu Deus, a nossa resposta seja uma só: a minha esperança está no Senhor. Eu espero nele, porque ainda o louvarei. Ele é o meu escudo, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, o meu livrador. Ele é o meu sustentador, o meu Salvador. Eu ainda o louvarei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final de mais um culto. Que você possa abençoar a vida da pessoa que está do teu lado. Que você possa ter sido renovado pelo Pai e frutificar em nome de Jesus. Os nossos canais de comunicação continuam os mesmos. E se você estiver, de fato, desejando de alguma informação a mais da nossa igreja, de alguma forma, entre em contato conosco, tem os nossos dados, você pode também fazer parte do nosso canal de comunicação através do nosso grupo de WhatsApp, basta nos solicitar. Que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite e que o Senhor te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.